Fala pessoal, sejam muito bem-vindos no meu canal. Nesse vídeo eu vou trazer de forma simples e objetiva alguns dos principais indicadores que eu analiso na tomada de decisão para verificar se aquele fundo imobiliário que a gente almeja aportar realmente faz sentido no momento atual. Nesse exemplo hipotético, vou usar o exemplo do HGLG11, um dos mais famosos e mais negociados fundos de tijolo na Bolsa Brasileira. Diretamente aqui no site do Status Invest, eu tenho três indicadores bem específicos que eu gosto muito de analisar de forma prévia, antes mesmo de analisar o relatório gerencial do fundo. Se descermos a tela, vamos ter os três indicadores. O primeiro deles, a liquidez diária, nesse caso o HGLG tem uma liquidez de 4 milhões de reais. Isso vai interferir na facilidade de você vender ou adquirir as cotas. Uma liquidez acima de 200, 300 mil já é uma liquidez em tese bem aceitável. Abaixo disso já pode dificultar um pouquinho as suas ordens, a depender, claro, tanto do valor que você está almejando comprar ou vender e também do dia de negociação. Nesse caso, o HGLG, assim como a maioria dos fundos mais conhecidos, eles vão ter uma liquidez que, na maioria das vezes, não vai te causar problema nenhum. Segundo ponto, o patrimônio líquido do fundo. Atualmente, o HGLG tem um patrimônio de quase 5,5 bilhões de reais. Com certeza, um número muito positivo. Vale destacar que, da mesma forma que a liquidez, se o patrimônio líquido do fundo ele for muito baixo, ele pode ter alguma oscilação um pouquinho mais forte no curto prazo. Mas nesse caso do HGLG, com certeza é um patrimônio muito atrativo. Então ele também, patrimônio aí acima de 1 bilhão aproximadamente, já tende a ser um número bem positivo nas nossas análises. E o terceiro indicador que também é muito importante, principalmente em fundos de papel, nesse caso estamos usando um fundo de tijolo, mas principalmente também em fundos de outros segmentos, é o preço sobre o valor patrimonial. Esse dado indica a quanto que o fundo vem sendo negociado quando comparamos a cotação atual com o seu patrimônio. Então, atualmente, o patrimônio do HGLG é de aproximadamente 5,5 bilhões e somando todas as cotas que estão sendo negociadas no mercado, dá um total de 5,2 bilhões de reais. Então, está sendo negociado com um desconto de 5% quando comparamos ao seu patrimônio. É como se você estivesse comprando um imóvel que foi avaliado em 100 mil reais e você está pagando 95 mil. Você está adquirindo ele com um desconto quando comparamos ao patrimônio. Um indicador muito importante, como citado, pessoal, principalmente em fundos de papel, porque a carteira, o portfólio do fundo de papel, ele é um pouquinho mais diferente, é um portfólio de títulos e valores mobiliários, então ele tende a ser negociado bem próximo do valor patrimonial, um número acima de 1, dizendo que o patrimônio vale menos que o valor do mercado, pode acender um ponto de atenção. Nos fundos de tijolo, como é o caso do HGLG, mais especificadamente um fundo de logística, o PVP acima de 1 não quer dizer que o fundo está sendo negociado em um preço extremamente caro. Por quê? Porque realmente o portfólio de fundos de tijolos são feitos por imóveis propriamente. Então, pode acontecer de você comprar um imóvel que vale 100 mil por 105, nesse mesmo exemplo citado. E isso não é o fim do mundo. Se o imóvel tende a se valorizar ou tende a trazer uma receita positiva, nenhum mal faz você adquirir ele com um preço um pouquinho acima do que ele realmente vale, desde que ele te traga esse retorno esperado. No caso dos fundos de tijolo, não necessariamente um PVP acima de 1 quer dizer que o fundo está caro. Nesse exemplo do HGLG, 0,95 quer dizer que o fundo está sendo negociado ainda assim com desconto. Vamos agora analisar o último relatório gerencial do HGLG para eu comentar alguns pontos que só lá no relatório gerencial que você vai observar e com certeza devem ser levados em consideração. E abrindo aqui, pessoal, o último relatório gerencial do HGLG referente ao mês de junho, um documento de 25 páginas e até eu sei, pessoal, muita gente que é iniciante, eu mesmo fui assim lá atrás. Eu não tinha paciência para estar abrindo, lendo o relatório e interpretando dados, mas é de suma importância a gente, pelo menos, o relatório gerencial é divulgado um por mês, pelo menos dar uma breve lida ali de 5, 10 minutos nesses indicadores que eu vou citar. Por quê? Muitos vídeos no YouTube, a gente sabe, tem muitos canais bons hoje no YouTube que você às vezes vai assistir um vídeo e já vai tomar a sua decisão ou vai se basear na opinião de terceiro. Isso, em tese, pode sim dar certo, mas se você não busca todas as informações necessárias, você pode estar comprando algo somente seguindo a manada, somente porque um influencer falou ou somente porque você viu um ou dois, três indicadores e achou que isso é viável. E não, às vezes o fundo ele pode ter uma surpresa escondida que você só vai descobrir direto no relatório gerencial. Dos principais fatores que causa isso é o dividendo.
Eu mesmo, pessoal, eu falo por mim, lá no início, quando eu não tinha o conhecimento necessário, eu acabei tomando a decisão de comprar alguns fundos imobiliários baseados somente no dividendo. Isso é um erro muito, muito grave. Existem milhares de fundos imobiliários com dividendo extremamente bom, um número extremamente positivo, mas que quando você vai olhar no relatório gerencial, é um número que não condiz com a realidade, não condiz com a saúde financeira do fundo. E isso você só descobre buscando a fundo. De nada adianta você comprar um fundo imobiliário que te paga 15% ao ano de dividendos se a cota caiu 30, 40%, como foi em alguns casos recentemente. Então fique ligado. O dividendo, a gente já vai comentar a respeito do dividendo do HGLG, mas é um dos principais pontos que eu sei. Chama muita atenção, mas não leva em consideração somente isso. Aqui no relatório gerencial, então, vamos ter as principais informações do fundo. Claro que vale a pena você dar uma lida se você investe ou almeja investir no HGLG, dá uma lida mais a fundo no relatório gerencial. Mas, para resumir, eu vou passar nos principais indicadores que eu, Rodrigo, levo em consideração na análise. Descendo um pouquinho a tela, pessoal, vamos ter aqui na página 12, o saldo devedor, a alavancagem financeira que o fundo apresenta. A alavancagem nada mais é que o número de dívida que o fundo tem sobre a quantidade total de ativos. Nesse caso, o HGLG atualmente possui uma alavancagem de 11,5%. Então, fazendo uma aproximação, é como se o fundo tivesse R$ 100 de patrimônio e ele deve 11,50 de dívidas. Basicamente isso, pessoal, um indicador que indica qual é a saúde financeira do fundo imobiliário. Nesse caso, um número de 11,5 é considerado um número bem aceitável. Isso é um ponto muito importante para você entender. Às vezes, como citado, o fundo vai estar pagando um dividendo extraordinário, mas você vai acessar e a alavancagem dele está em 40%, 50%, um número bem acima do que é esperado. Nesse caso, não. A maioria dos fundos imobiliários de tijolo vão apresentar uma alavancagem de 10%, 15%, 20%. Então, até 20, 20 e pouquinhos é considerado dentro, claro, do cronograma de reposição. Se a dívida não for total de curto prazo, na maioria das vezes vai ser um indicador bem positivo, um número desse, bem aceitável. Outro ponto muito importante, carteira de ativos, pessoal. Fundos de tijolos, como citado, vão ter imóveis diretamente do seu portfólio. É importante saber qual a localidade desses imóveis, qual a qualidade desses imóveis, para entender se realmente o fundo ele tem um patrimônio de 5 bilhões, um número muito significativo, mas se esse valor está alocado em ativos que vão trazer um retorno apropriado ao cotista. Nesse caso, se descermos aqui, vamos perceber que a alocação por inquilino, do caso do HGLG, tem excelentes nomes, desde Mercado Livre, Volkswagen, Electrolux, Shopee, realmente nomes bem fortes que trazem certa previsibilidade ao fundo imobiliário. A alocação por segmento, boa parte do portfólio de imóveis está alocado ao segmento de e-commerce, logística, automotivo, então também percebemos que são setores perenes que tendem a não trazer surpresas ao fundo. A alocação por indexador também é um ponto muito importante, pessoal, 85% são indexados ao IPCA, isso traz uma garantia em cenários de alta de inflação e 70% dos contratos típicos contra 30% atípicos. Para quem não sabe, o contrato típico é aquele contrato padrão que a gente conhece com as cláusulas mais normais que conhecemos. O contrato atípico é um contrato um pouquinho mais trabalhado em função do fundo imobiliário. Então, na maioria das vezes, um contrato atípico, ele pode apresentar uma multa rescisória de valor mais elevado, visando ter uma precaução adicional caso o fundo imobiliário venha a ser impactado, por exemplo, por uma quebra de contrato de forma antecipada. Outro indicador que eu considero de extrema importância na nossa análise, o histórico de vacância. Nesse caso, a vacância do fundo HGLG hoje é de 3,6%. Vacância física nada mais é do que a quantidade de imóveis do portfólio do fundo imobiliário que estão desocupados atualmente. Vamos novamente ao exemplo. Se o fundo imobiliário tem 100 imóveis no portfólio, basicamente, nesse exemplo, 3,6% desses imóveis não estariam ocupados, ou seja, não estariam gerando receita de aluguel para o fundo. Também é um número que não causa tanta preocupação. E vale destacar a diferença: a vacância física, como citado, é a quantidade de imóveis desocupados, e a vacância financeira é a porcentagem de receita que o fundo está deixando de ganhar com aqueles imóveis desocupados. Nesse caso, a vacância financeira é 3,6, que eu citei antes, e a vacância física é 3,5. Mínima diferença. Por quê? Porque provavelmente alguns desses imóveis que estão sendo desocupados, eles valem, o valor do aluguel deles vale um pouquinho mais comparado aos outros que estão alugados. Por isso que essa divergência é mostrada, no caso, nesse gráfico de alavancagem.
Pessoal, então, de forma breve, passamos aí pelos indicadores de liquidez diária, patrimônio líquido e PVP, os 3 indicadores que analisamos diretamente no site do Status Invest e são meio que uma prévia, um filtro inicial para você ir para o relatório gerencial propriamente. Aqui no relatório analisamos o portfólio de imóveis, quantidade de imóveis, a localização, os principais inquilinos, questão relacionada propriamente aos imóveis do portfólio e 2 indicadores extremamente importantes, que é a alavancagem, a dívida que o fundo imobiliário apresenta e a vacância. Na minha visão, esses são os principais indicadores que você tem que analisar. Mas claro que tem outros tantos indicadores que vale a pena, como citado, 5, 10 minutinhos do seu mês, você dá uma analisada diretamente nos ativos que você investe. Seja no resultado adquirido pelo fundo nos últimos meses, como aqui citado, a distribuição por cota também muito bacana. Vocês podem ver que o fundo ele tem uma boa previsibilidade de distribuição, vem pagando em 1,10 nos últimos 12 meses. Isso pode causar certa tranquilidade e previsibilidade ao cotista, visto que a tendência é que o fundo continue pagando o seu patamar de 1,10. Performance acumulada, um indicador muito bacana também. A maioria das gestoras vão trazer esse gráfico diretamente no relatório gerencial. O fundo, desde lá de março de 2011 até nos dias atuais, o HGLG vem tendo um retorno bem acima quando comparado ao IFIX e também ao CDI, de 588% contra 247%, por exemplo, do IFIX. Então, é um fundo que hoje ele vem sendo questionado, assim como os demais fundos de tijolo, devido ao seu dividendo comparado à renda fixa. E concordo, pessoal, se a gente voltar aqui no site do Status Invest, o fundo ele pagou nos últimos 12 meses 8,57% de dividendos. Claro que, se pegarmos as taxas atuais do Tesouro Direto, seja IPCA mais 7 alguma coisa, ou Tesouro pré-fixado, pagando aí na faixa de 14, CDI próximo a 15, com certeza, hoje, se olharmos somente para o curto prazo, não valeria a pena você investir no HGLG, visto que o fundo ele tem um risco muito maior comparado ao Tesouro Direto, com risco zero, e paga um provento em tese mais baixo. Mas, quando olhamos aqui no gráfico, vocês podem ter percebido que no longo prazo, fundos como o HGLG, que são fundos sólidos, que apresentam bons indicadores, tendem a ter um retorno bem mais positivo quando comparamos ao CDI. E para você que quer aprender na prática como calcular o preço justo de qualquer ativo, seja ação ou fundo imobiliário, eu vou deixar aqui na descrição o link da minha planilha de preço justo. Uma planilha totalmente simples e objetiva que você, baseado nas suas premissas, consegue alcançar o preço justo do ativo que você almeja aportar. Nesse caso, pessoal, aqui nos fundos imobiliários utilizamos a metodologia de Gordon, uma metodologia muito boa para fundos de tijolo, e também a fórmula baseada no método de Bazin. Claro que Bazin utiliza aí da premissa de 6% de dividendos nas ações, mas nesse caso eu utilizei a tese, no caso a fórmula de Bazin propriamente, mas adequada para fundos imobiliários, onde você mesmo preenche o dividendo yield esperado para aquele fundo que você almeja. Nesse caso do HGLG, pessoal, preenchemos aqui no modelo de Gordon 3 premissas: taxa livre de risco, que é nada mais é do que o valor pago acima do IPCA pelos títulos do Tesouro Direto, usei uma média de 6,90. Retorno exigido acima da renda fixa, que é um retorno totalmente pessoal. É quanto você, como investidor, exige receber acima da renda fixa para investir o seu dinheiro em ativos de renda variável, como é o caso de fundos imobiliários. Nesse caso, usei uma média de 2,5%. Teremos, claro, fundos mais arriscados, alguns fundos que têm uma volatilidade maior, que nesse caso eu, como investidor, iria exigir uma porcentagem maior. Mas nesse caso, o HGLG é um fundo bem sólido, com bom histórico e boa previsibilidade, que na minha visão, 2,5% acima da renda fixa é um número bem positivo. Taxa de crescimento constante dos dividendos, também 1% em média, é um número bem aceitável para fundos de tijolo. E nesse caso, você vem aqui, seleciona o fundo e preenche o dividendo pago pelo fundo nos últimos 12 meses. Nesse caso, 13,20. E chegamos ao preço justo, conforme o modelo de Gordon, de R$ 158,71. O preço atual do HGLG é de R$ 154, então em tese teríamos aí uma margem de segurança de 3% quando utilizamos, claro, a metodologia de Gordon de acordo com tais premissas. Se você alterar qualquer premissa, obviamente, o preço justo ele vai ser alterado. É uma planilha totalmente automatizada, mas de acordo com as suas premissas. Se você exige receber 3,5% acima da renda fixa, claro que a margem de segurança nesse caso vai ser negativa. Então você preenche de acordo com a sua realidade. Da mesma forma, requisito baseado, claro, na metodologia de Bazin, se você exige, por exemplo, 9% de dividendos, um número um pouquinho acima do dividendo da distribuição atual do fundo,
também o preço justo estaria bem próximo aí da cotação atual, apresentando uma margem de 1,85. Uma planilha super simples, pessoal, não tem mensalidade, clique no link abaixo, garanta a sua, você faz somente um pagamento e pode usar ela para o resto da vida com qualquer ativo. Você pode vir aqui selecionar qualquer fundo imobiliário, preenche apenas as células em amarelo, também aqui nas ações, tem desde preço baseado no lucro projetivo, fórmula de Bazin e fórmula de Benjamin Graham. Na minha visão, as principais metodologias de precificação de ativos. Com essa planilha, você não vai comprar mais ativos subvalorizados e com certeza os seus investimentos vão melhorar e muito daqui para frente.